Olá, meus artistas queridos, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Gabriela e estou acompanhando vocês nesta jornada pelo mundo das artes. Vamos ver o conteúdo da nossa aula? Essa é a nossa aula de número 11, nosso objeto de conhecimento, notação e registro musical. Como detalhamento, nós temos formas de registro musical convencional e não convencional, notação musical tradicional, partituras criativas e procedimentos da música contemporânea, valores e pausas, semibreve, mínima e semínima, pausas, claves e ligadura, leitura rítmica. Então, nesta aula, nós vamos conversar sobre música. Vamos conversar sobre música. Quem é que não gosta de escutar uma boa música, na verdade? É comum a gente escutar música para descansar, para relaxar, para se divertir. Só que muitas vezes a gente nem pensa em como essa estrutura dessa música é pensada, como essa música ela é elaborada, na verdade. Então a gente vai conversar um pouco sobre a estrutura da música, uma estrutura mais formal, digamos assim. A música é a linguagem sonora, uma linguagem sonora como a fala. Assim como representamos a fala por meio de símbolos do alfabeto, podemos representar graficamente a música por meio de uma notação musical. Então, como linguagem, a música ela é uma linguagem, ela tem uma notação. E a gente tem uma notação musical, uma forma de escrever, digamos assim, a música. Então, a gente trouxe aqui para a nossa sala uma representação, mais ou menos, de como é representada, na verdade, uma música. Vocês já viram esses símbolos em algum canto? Vocês já viram por aí algum desses elementos? No decorrer dessa aula, a gente vai identificar quais são esses elementos e como eles são organizados dentro de uma música, certo? Porque a música ela tem uma estruturação, uma notação, certo? Então, a gente vai ver no decorrer dessa aula como essa notação é feita. E para a gente começar a conversar sobre notação, a gente vai mostrar uma imagem de uma outra estrutura muito importante. Vocês já viram isso aqui? Será que vocês já viram? Isso aqui é uma representação, a gente está colocando ali uma representação de uma clave. E a gente vai começar a entender um pouco mais sobre a relação dessa clave, dessas linhas, com a notação musical. A leitura rítmica é uma ferramenta essencial para o desenvolvimento e expansão do aprendizado musical. Então, num processo de aprendizado musical, quando você está ali estudando a música, você precisa saber sobre a leitura rítmica. Mas como assim, professor? O que é leitura rítmica? Vamos lá. A leitura rítmica é a duração da nota. Quanto tempo ela tem que ficar soando ou em silêncio. Então, durante a leitura rítmica, no processo da leitura rítmica, a gente vai entender quanto tempo aquela nota vai ficar emitindo um som, ela vai ficar soando, ou quanto tempo ela vai ficar em silêncio. Por quê? Muitos estudiosos afirmam que a música é a combinação de momentos de sons com momentos de silêncio de uma forma harmoniosa. Então, quando eu combino esses momentos de sons com momentos de silêncio de uma forma harmoniosa aos nossos ouvidos, né? De uma forma organizada, eu tenho uma música. E a leitura rítmica é justamente a duração de tempo, de som e de silêncio dessas notas. A escrita permitiu que as músicas compostas antes do aparecimento dos meios de comunicação modernos pudessem ser preservadas e recriadas novamente. A escrita musical permite que um intérprete toque uma música tal qual o compositor a prescreveu. Sim, olha o conceito incrível, né, da escrita musical. A gente vai ver agora uma imagem de uma música de Bach, é um prelúdio em si maior. E essa partitura, essa escritura da música, ela apresenta pra gente a forma como essa música pode ser tocada. Aqui, como vocês conseguem ver, ó, a estrutura da música, ela está escrita, é como se fosse um caderno que o músico, aqui o Bach, né,
ele escreveu essa música, prelúdio em si maior. E o que acontece? Essas notas musicais escritas nesta estrutura de linhas, que a gente vai ver daqui a pouco o que significa, ela direciona o músico a saber como ele deve tocar essa música. Então, a escrita musical, ela permite que um músico, mesmo não estando presente, nunca tendo escutado a música, quando ele pega a partitura dessa música, a escrita musical, ele vai conseguir tocar essa música. Claro, se ele tiver um conhecimento sobre partitura, se ele souber fazer a leitura dessa partitura. Porque a gente viu ali, para quem não entende de leitura, música, né, de partitura, de leitura de partitura, viu um grande emaranhado de símbolos que a gente não entende como dali vai sair uma música, na verdade? Porque nós não temos o domínio dessa escrita musical. Um músico que conhece as notas, que sabe como ela é escrita lá na partitura, que só sabe decodificar cada um daqueles símbolos, ele pega aquela partitura e ele consegue tocar mesmo sem antes ter ouvido. Então, uma música que é escrita anos atrás, dezenas de anos atrás, ela vai ser tocada novamente hoje, porque existe uma escrita musical que direciona, né, a ação do músico. Para representar a linguagem falada, você usa as letras do alfabeto, certo? Já para representar os sons musicais, você usa o quê? As notas musicais. O nosso sistema musical, ele tem 7 notas. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Essas são as notas, 7 notas musicais, certo? Do nosso sistema musical. Então, essas notas, elas representam os sons musicais. E a gente vai voltar aqui para a sala que a gente viu aqueles símbolos, né? E agora eles já vão vir com o nome deles. Vamos dar uma olhada. Olha, cada um agora já está com o seu nome correspondente, porque nós temos as notas musicais, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, como volta-se para o Dó, renova-se a sequência, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, isso é uma sequência de uma forma simples, certo? Então, essas são as nossas notas musicais, do nosso sistema musical. Então, um músico, quando ele se depara com essas notas, ele vai saber já como tocá-las, porque a gente sabe também que cada instrumento musical, ele tem uma forma de ser tocado, não é verdade? Então, mas ele vai fazer a leitura da partitura, ele vai conseguir identificar ali como essa música tem que ser executada. Como um alfabeto musical, elas permitem agregar as frequências dos sons, viabilizando a composição musical, ou, em outras palavras, uma combinação que gera melodia. Então, quando a gente combina esses sons, a gente vai gerando ali a melodia. Essa classificação, a que se dá o nome de notação musical, ela foi inventada pelo monge e regente italiano Guido d'Arezzo. Então, olha só, essa notação musical, né, o nome, ele foi inventado pelo regente Guido d'Arezzo. A notação, ela foi inspirada no hino a São João Batista, cuja inicial de cada verso corresponde a uma nota musical. Olha que interessante como foi feito, né? Como foi pensada a estrutura. A partir do hino a São João Batista, a inicial de cada verso corresponde a uma nota musical. Agora a gente vai ver aqui uma imagem. Aqui é o hino em homenagem a João Batista, da onde a gente está vendo, né? Que veio à origem. Ut seria o início de cada um. Algumas foram feitas modificações, certo? Fá, Sol, Lá. Sank.
O Sam que virou Si. O Ut virou Dó. Então, ó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Foi daí que surgiu, né, essa decodificação que hoje nós temos. Essa é uma partitura do hino latino em homenagem a João Batista. Aí a gente vai trazer a letra agora, que essa é a partitura, olha só a letra, que aí a gente já consegue ver a tradução para o português. Aqui a gente tem o texto original e a tradução é da música na versão para uso litúrgico, da onde surgiram aí a notação, né? O nome das nossas notas musicais. Em inglês e em alemão, em vez dos monossílabos, são usadas as 7 primeiras letras do alfabeto, as quais apresentam a seguinte correspondência. Vamos ver agora como é que fica em inglês e em alemão. A gente viu que Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si em português, certo? Em inglês e em alemão são as letras. Então, o A quer dizer o Lá, o B, o Si, o C, o Dó, o D, o Ré, o E, Mi, F, Fá, G, Sol ou H, Sol em alemão. Em alemão a gente tem essa diferenciação, certo? Então, em inglês e alemão a gente tem a diferenciação aí da representação dessas notas. O sistema de notação ocidental moderno é o sistema gráfico, que utiliza símbolos escritos sob uma pauta de 5 linhas paralelas e equidistantes e que formam entre si 4 espaços. A pauta musical também é chamada de pentagrama. O que é o pentagrama, então? Vamos reforçar aqui. É uma pauta de 5 linhas paralelas e equidistantes, ou seja, elas têm a mesma distância entre si, e que formam 4 espaços entre si. Seria mais ou menos isso, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Faz de conta que está bem retinho, tá? Então, tá vendo que tem 4 espaços? Isso é a representação aqui de um pentagrama, certo? Aí a gente vai ver agora uma imagem de uma música escrita num pentagrama. É uma partitura Tragédia de Silêncio, ó, La Tragédia del Silêncio. E aqui a gente consegue identificar bem, ó, a estrutura das 5 linhas. Vocês percebem que a música, as notas musicais, elas são escritas nessas 5 linhas, ou em cima da linha, ou no espaço, certo? E antes, bem no início, a gente tem uma figura muito importante. No início de cada estrutura do pentagrama aí, onde essa música está sendo escrita, existe um elemento muito importante, que ele vai direcionar como essa música vai ser tocada. Porque esse símbolozinho que está aí bem no início, ele vai direcionar a leitura dessa partitura, certo? Partitura nós já vimos lá as 5 linhas com os 4 espaços, onde a música é escrita. E lá no início tem um símbolozinho que a gente viu. Ele é a clave. A clave indica a posição de uma das notas. Assim, todas as demais são lidas em referência a essa nota. Cada tipo de clave define uma nota diferente de referência. Dessa maneira, a chave, que na verdade clave também é entendido como chave, usada para decifrar a pauta é a clave, pois é ela que vai dizer como as notas devem ser lidas. Elemento importantíssimo, a clave vai dizer como as notas devem ser lidas, porque ela vai direcionar onde a primeira nota vai ser inserida. Como a primeira nota vai ser inserida? Olha só, se na segunda linha tivermos um Sol, no espaço seguinte teremos um Lá e na terceira linha um Si. Vamos ver aí mais para frente. As notas são nomeadas sucessivamente de acordo com
com a ordem das notas da escala. Atualmente, nós temos 3 tipos de clave, certo? A gente tem a clave de Sol, a gente tem a clave de Fá e a gente tem a clave de Dó. Não podemos esquecer isso, tá, gente? Clave de Sol, clave de Fá e clave de Dó. A clave de Sol é própria para grafarmos as notas mais agudas. A clave de Fá é indicada para as notas mais graves. E a clave de Dó é mais usada para os sons médios. Então, a gente percebe que cada clave, aqui a gente tem a referência da clave de Sol, que é para os agudos, Fá para os graves e Dó para os médios. Então, cada clave ela vai ser direcionada para um tipo de som. Por isso que quando o músico está tocando, ele vai precisar olhar qual a clave ele tá escrita lá no início da partitura. Vamos ver agora uma imagem para a gente entender um pouco melhor como é que funciona num processo de leitura. Olha só, aqui temos a imagem da clave de Sol. A clave de Sol é a mais comum, né, gente? É que a gente encontra mais comumente, digamos assim. Característica da clave de Sol, o que acontece? O Sol, ele é escrito na terceira, certo? Aqui nós temos a clave de Fá, a clave de Dó na quarta linha e a clave de Dó da terceira linha. Como assim, professora? Vamos lá. Clave de Dó da terceira linha. Na terceira linha, a gente tem o Dó. Quando é a clave de Dó na quarta linha, o Dó ele está na quarta linha, certo? Então, a gente tem a clave de Dó na terceira linha e a clave de Dó na quarta linha. A clave de Fá, aqui a gente tem, olha onde é que está o Fá. E a clave de Sol, aqui é mais comumente usada. O que é mais importante a gente identificar nesse momento é o que a gente separou aqui nessa próxima imagem, que são as claves. Vamos olhar, ó. Clave de... Qual é essa clave? Vamos lá? Sol. Clave de Fá. E a clave de Dó, certo? A gente tem que identificar basicamente isso. Por quê? Quando a gente identifica qual é a clave que está lá no início da partitura, a gente vai conseguir identificar onde está a primeira nota, né, que vai direcionar a leitura dessa partitura, ok? Então, olhamos uma partitura, olho lá para o cantinho e falo, qual é a clave que está aí? Clave de Sol, clave de Fá, clave de Dó, que aí vai direcionar a leitura dessa partitura. Ai, professora, mas isso aqui está muito complicado. É verdade, gente, é um conteúdo complexo. Se a gente quer se aprofundar, né, nessa leitura, no estudo dessa leitura rítmica, a gente precisa dedicar mais horas para isso. Os músicos, eles passam uma vida estudando, né, esse processo da leitura da partitura. É um processo que você exige mais dedicação, mais atenção, mas quando você começa a entender, esse processamento ele vai muito rápido no cérebro. Tanto que os músicos estão lá tocando e vira a partitura e já vão tocando. Acontece quase que de uma forma mecânica. Além da indicação das alturas, necessitamos indicar também o tempo de emissão de cada nota, ou seja, quanto tempo ela vai durar. Para representar graficamente a duração do tempo dos sons das notas, né, na música, usamos sinais chamados figuras de duração ou figuras de ritmo. Elas nos indicam quanto tempo devemos emitir determinado som. As figuras de duração utilizadas atualmente são semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa e semifusa.
Essas são as figuras de duração. Vamos olhar aqui no pentagrama mais ou menos como fica. Olha só. Qual é essa clave que está no início? Nós já estudamos, né? É a clave de Sol. E aqui é a duração, é o tempo de duração. Breve, semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa, semifusa e nós temos também a quartifusa. Então, olha só, é a representação das notas, da duração das notas, ó. A semibreve, a mínima, a semínima, ó a colcheia como já é diferente. E a gente percebe que a colcheia ela vai só ampliando essa hastezinha. A colcheia tem uma, a semicolcheia tem duas, a fusa, a semifusa e a quartifusa, certo? Então, na verdade, isso é a representação da duração do tempo da emissão dessa nota. Quanto tempo essa nota vai ficar tocando? Quando o músico olha esse símbolo, é uma semínima, é uma colcheia, é uma semicolcheia, ele já consegue identificar quanto tempo essa nota vai ficar emitindo o som dela. Se de repente é um toque rápido, se é um toque mais longo, se é um som mais longo ou mais curto. Isso vai fazer a composição musical, certo? Vamos olhar mais uma imagem aqui, que são os valores das notas, certo? A gente percebe aqui, ó, uma dessa equivale a duas dessa. Uma dessa equivale a duas dessa. Elas vão se ramificando. Justamente porque o tempo delas vai variar. E lá, quando o músico faz a visualização da partitura, ele já vai saber identificar se é uma mínima, uma semínima, qual o tempo de duração, quanto tempo eu tenho que ficar emitindo essa nota, certo? Então, é uma forma deles estruturarem a música de uma forma que a leitura fique mais dinâmica. No pequeno trecho musical apresentado na figura abaixo, como a gente está vendo aí, a clave de Sol, a gente percebeu que é uma clave de Sol, certo? Clave de Sol está bem aqui, ó. A clave de Sol indica que a leitura das notas deve ser da esquerda para a direita. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Certo? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Então, como eu tenho essa clave aqui, eu identifiquei já como as minhas notas musicais elas vão ser estruturadas. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Vamos colocar aqui, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Aí eu volto agora. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. E eu sei que a estrutura é essa porque no início da minha partitura está escrita uma clave de Sol. Por isso que eu sei que aí as as notas musicais elas vão estar estruturadas nessa forma na partitura. Porque lá no início eu já identifiquei qual era a clave que estava, né, direcionando a minha partitura. Além da representação da duração dos sons, também precisamos representar graficamente a duração do silêncio na música. Lembra que a gente comentou combinação de momentos de sons com momentos de silêncio? Pois é. Para isso, usamos sinais chamados de pausa ou silêncio.
Esses sinais, eles têm o mesmo valor das suas respectivas figuras. Vamos tentar entender agora. A gente vai mostrar para vocês como são as figuras e as suas pausas. Porque cada figura tem uma pausa. Essa nota aqui, redondinha assim, é a semibreve. E a pausa da semibreve é essa aqui. Essa aqui é a mínima. E essa aqui é a pausa da mínima. Essa aqui é a semínima. Essa aqui é a pausa da semínima. Essa aqui é a colcheia. Essa aqui é a pausa da colcheia. Essa aqui é a semicolcheia. Essa daqui é a pausa da semicolcheia. Essa aqui é a fusa. Essa é a pausa da fusa. E essa aqui é a semifusa e essa aqui é a pausa da semifusa, ou seja, cada nota tem o seu símbolo de pausa correspondente. Então, quando o músico está fazendo a leitura da partitura, ele está vendo esse símbolo aqui, que é uma de colcheia, e se ele vê esse daqui, ele já vai conseguir identificar que é uma pausa da colcheia. Ou seja, que é essa nota, no momento dessa nota, é o momento que eu vou estar emitindo aí uma pausa para essa nota, certo? A gente vai fazer agora aqui uma representação de como seria, certo? Uma partitura musical. A gente vai tentar representar uma partitura. E o som dessa partitura. Aqui embaixo a gente já tem o dó escrito, quer dizer que aqui vai ser, a nota daqui vai ser o dó. Então, a gente vai colocando os passarinhos, que seriam as nossas notas musicais. Tô brincando aqui, gente. E vocês estão vendo que lá em cima já tá ficando escrito, ó. O passarinho amarelo é o sol. Lá, si, ó. Cada passarinho, ele vai ter um som diferente. Por quê? Porque esse passarinho, ele tá representando uma nota diferente. E aqui, nesse programa, a gente tem uma representação deles em cores. Então, cada passarinho, ele tem uma cor diferente. E aqui a gente está brincando, a gente não eu não estou colocando nenhuma partitura específica de música, certo? Eu estou colocando de forma aleatória, porque eles vão fazer uma combinação. Esses passarinhos representam as notas musicais, cada um deles, ó, lá em cima já está escrito qual a nota que ele está representando. Vamos ver agora o som que ele formou. Então, a forma como eu organizei, né, esses passarinhos, ela ficou com esse som, digamos assim. Se eu estruturasse, se eu organizasse esses passarinhos de uma forma diferente, ou seja, se eu fizesse uma inscrição diferente dessas notas, eles tocariam sons diferentes. Justamente porque eles vão tocar aquilo que, a forma como a gente organizou. Mais uma vez. Então, quando um músico ele está estruturando uma composição musical, ele está fazendo a inscrição dessa música numa partitura, ele pensa quais são os momentos de sons que ele vai precisar, quais são os momentos de silêncio, quais são as notas que ele vai precisar colocar lá, como esses sons vão ser combinados de uma forma harmônica para os nossos ouvidos. E a partitura, essa escrita musical que está lá na partitura, ela permite que qualquer músico, claro, que entenda e que domine a leitura da partitura, ele possa executar essa música, seja uma música escrita há dezenas de anos atrás, ou uma música atual. Então, a música, ela consegue, né? A escritura, a notação musical, ela permite que essa música seja reproduzida por vários e vários anos.